Você já percebeu como às vezes a gente tenta tanto ajudar alguém, mas tanto que a gente acaba atrapalhando? Isso acontece muito nas amizades, nos relacionamentos amorosos e até dentro da família. E o mais curioso é que geralmente a gente faz isso com a melhor das intenções, né? Imagina essa cena. Uma pessoa chega até você irritada, frustrada ou magoada com alguma coisa. E antes mesmo que ela consiga explicar direito o que está sentindo, você já responde: olha, eu te entendo perfeitamente. Você tem toda a razão de se sentir assim. E no seu lugar eu faria a mesma coisa que você fez. Parece empatia, não parece? Mas nem sempre é. Muitas vezes, sem perceber, a gente faz isso porque a gente se sente desconfortável diante da dor ou da raiva da outra pessoa. É como se a gente quisesse apagar aquele incêndio emocional o mais rápido possível e salvar logo a pessoa. E a intenção pode até ser boa, mas existe um problema. Quando a gente corre para validar ou resolver o sentimento do outro, a gente pode acabar impedindo que ele realmente expresse o que está sentindo. Já pensou nisso? E uma das consequências mais comuns dessa postura é aquilo que a gente pode chamar de efeito de silenciamento, né? Pensa comigo, quando alguém está desabafando e você rapidamente valida tudo que a pessoa está sentindo, pode parecer que você está ajudando. Mas em alguns casos, o efeito é justamente o contrário. A pessoa ainda está tentando entender a própria raiva, né? A própria tristeza ou a própria frustração. Ela ainda está organizando os pensamentos. Só que quando ela recebe uma validação imediata, ela pode sentir que a conversa já chegou no fim. É como se surgisse uma mensagem implícita dizendo assim: pronto, eu entendi. Agora vamos mudar de página e seguir em frente. Mas talvez ela ainda não tenha terminado. Talvez ainda existam coisas importantes para dizer. Talvez ela nem tenha chegado ao ponto principal do problema. E olha só que interessante. Muitas vezes a pessoa nem percebe conscientemente que foi interrompida. Ela apenas sai daquela conversa com uma sensação estranha, como se ela não tivesse sido compreendida de verdade. E com o passar do tempo, isso pode gerar um sentimento de solidão. A pessoa começa a sentir que não tem espaço para expressar completamente o que ela está vivendo. E quando isso acontece muito, as pessoas vão se afastando mais da gente. Porque falar sobre os sentimentos difíceis ajuda as pessoas a organizar a mente, a entender melhor o que aconteceu e a reduzir o impacto emocional do problema. E agora vem uma parte que costuma ser desconfortável de admitir. Muitas vezes, quando a gente tenta salvar alguém das próprias emoções, a gente não está fazendo isso só por causa da pessoa. A gente está fazendo isso por nossa causa também. Porque é difícil ver que alguém que a gente gosta está sofrendo. É difícil ouvir uma pessoa chorando, irritada ou profundamente decepcionada. Aquela energia emocional, ela acaba afetando a gente também. E aí surge uma vontade enorme de fazer aquilo parar. A gente quer encontrar uma solução, a gente quer dar um conselho, a gente quer mostrar o lado positivo, dizer alguma coisa que faça a pessoa melhorar imediatamente. Mas nem sempre essa urgência vem da empatia. Às vezes ela vem da nossa incapacidade de permanecer diante do sofrimento sem tentar eliminá-lo. E isso acontece porque emoções negativas geram desconforto. A raiva incomoda, a tristeza incomoda, a frustração incomoda. E quando a gente está próximo de alguém que está sentindo tudo isso, a gente acaba querendo se livrar desse peso também. Só que existe uma diferença enorme entre apoiar alguém e tentar salvar esse alguém dos próprios sentimentos. Quando a gente tenta salvar, a gente passa a mensagem de que aquela emoção precisa desaparecer logo. Agora, quando se tenta apoiar, a mensagem é de que aquela emoção pode existir e que ela será acolhida. Então, qual seria o caminho mais saudável? Olha, não é deixar de validar os sentimentos, não é ficar frio, nem é agir com indiferença. O segredo está em mudar a ordem das coisas. Antes de validar, antes de aconselhar, antes de resolver, existe algo muito mais importante. E é aprender a sustentar o espaço emocional da outra pessoa. E o que é isso? Muito simples. Na prática, sustentar o espaço emocional significa estar presente,
sem tentar controlar o que está acontecendo. Significa ouvir sem interromper. Significa não correr para resolver. Significa não tentar transformar a emoção da pessoa em alguma coisa mais agradável. Você simplesmente recebe aquilo que ela está trazendo, entende? Imagine uma cesta recebendo objetos. A cesta não organiza, não corrige, não julga e não muda nada. Ela apenas sustenta. É mais ou menos essa a postura. Enquanto a outra pessoa fala, você escuta. Enquanto ela tenta entender o que está sentindo, você permanece presente. Enquanto ela desabafa, você não corre para concluir por ela. Pode parecer simples, mas para muita gente isso é extremamente difícil, porque exige tolerar o desconforto de não fazer nada além de estar ali. Mas é justamente aí que acontece a verdadeira conexão. E o mais interessante é que quando as pessoas recebem esse espaço, muitas vezes elas mesmas encontram clareza sobre o que elas precisam fazer. Então, se existe uma habilidade capaz de fortalecer profundamente as suas amizades e os seus relacionamentos, é aprender a ficar presente quando alguém está sofrendo. Parece simples, mas não é. Porque você vai perceber a vontade de interromper, de aconselhar, de resolver. Vai perceber a vontade de fazer a dor desaparecer. Mas muitas vezes, o que a outra pessoa mais precisa não é de uma solução rápida. Ela precisa sentir que existe alguém ali ouvindo de verdade. Então, da próxima vez que alguém chegar até você carregando uma raiva, uma tristeza ou uma frustração, experimente fazer menos. Isso mesmo. Fazer menos. Menos conselhos, menos soluções, menos tentativas de salvar e mais presença, mais atenção, mais escuta, mais espaço. Porque no fim das contas, a verdadeira conexão nasce quando nós mostramos que somos capazes de permanecer ao lado dessa pessoa enquanto ela atravessa esses sentimentos. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!